O espírito que se apossava de Sansão, essa imagem ilustrativa que eu baixei para vocês. O espírito que se apossava de Sansão, segundo os textos, é o mesmo Espírito Santo que está descrito no Novo Testamento, em que Jesus falava sobre o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês uma narrativa pela qual eu não vi ninguém ainda analisar este texto. Uma narrativa que contraria completamente as narrativas do Novo Testamento e principalmente as leis da Torá dos judeus, ok? Então, olha para vocês verem o absurdo que eu vou apresentar para vocês logo após da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou apresentar para vocês aqui, eu vou resumir a história, mas você pode pegar a sua Bíblia aí e fazer a comparação para ver se aquilo que eu estou dizendo é a verdade, ok? Primeiro eu vou sintetizar aqui, porque eu não vou ler todos os versículos para não se tornar cansativo esse vídeo. Sansão, ele conhece uma moça, não tem nome dela, ela é do grupo dos filisteus, dentro da Bíblia. Sansão conhece ela, se envolve com as pessoas ali da tua tribo e ele acaba sendo persuadido, enganado pelo esse povo, que depois acabam matando o seu sogro e sua namorada. Então ele, enfurecido, ele pega e joga aquelas raposas, 300 raposas, né? Aquela mentirada que está no texto aqui de Juízes 14, e ele bota fogo ali na cega, nas oliveiras, tudo ali dos filisteus, e tudo aquilo lá. Essa é a primeira mulher de Sansão, não é Dalila, tá? Como se ensina completamente errado nas igrejas, achando que essa moça aqui, eles fazem uma contextualização totalmente deturpada, não analisa o texto e acha que a moça que enganou Sansão ali para descobrir o segredo do enigma é Dalila. Quantas vezes já ouvi pregadores falando isso nos púlpitos, ok? Então acontece a primeira briga ali entre Sansão e os filisteus. Só que nós vamos ter grandes problemas nessa narrativa. Por quê? Eu vou ler para vocês aqui, depois vou mostrar o problema. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, Sansão, porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, a descendência, né? Para que tu vás tomar mulher dos filisteus? Olha, presta bem, fica até o final que eu vou mostrar cada coisa para vocês aqui errada na Bíblia. Daqueles incircuncisos. Presta bem atenção que o escritor da narrativa ainda coloca que eles eram povos inimigos, porque tu vais tomar mulher dos filisteus inimigos, daqueles incircuncisos. Uma prática comum entre os judeus é de fazer a circuncisão. Então o escritor da narrativa, ele é ciente que os judeus praticavam a circuncisão, que eram povos separados. Só que o escritor da narrativa, ele não está ali lendo todos os livros, igual o professor Sabino ensinou muito bem nas suas aulas. O escritor da narrativa aqui, ele não está preocupado com o que está escrito em Deuteronômio, em Êxodo, em Levítico, em Números. Se essa narrativa vai ir contradizer a narrativa que está escrita em outros livros. Só temos um problema aqui. Jamais Sansão poderia, segundo a lei de Moisés, a lei que o próprio Deus para o povo de Israel, ele poderia pegar mulher de outros povos e fazer aliança. Isso aí está dentro da Torá. Aí você vai me dizer assim: Fernando, mas ele tem um livre-arbítrio. Ele pode sim, se ele quiser, pegar mulher de outros povos. Ele pode sim. Ele pode escolher fazer o que ele quer. Ah, é? Tá, beleza. Vou concordar com você. Ele até pode. Ele pode. Mas o Espírito de Deus pode apoiar?
Ó, presta atenção aí. O Espírito de Deus apoiaria essa atitude de Sansão? Vamos ver? Ó o B.O. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta mulher, porque ela agrada aos meus olhos, a mulher dos filisteus. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Ué, o que vinha do Senhor? O plano maligno, maléfico desse Deus da Bíblia. Presta atenção que eu vou ler de novo para você que tem problema de cognição, dissonância cognitiva. Mas seu pai e sua mãe, ó, o que o escritor da narrativa do texto está dizendo, não sabiam que isto que Sansão estava pegando a mulher dos filisteus, isto vinha do Senhor. Pois, olha só, buscava ocasião, podemos até acrescentar aqui, ó, buscava o Senhor ocasião contra os filisteus. Então, é uma manipulação, vamos entrar dentro da narrativa aqui, é uma manipulação do Deus aqui da narrativa, usando Sansão para se infiltrar no meio dos filisteus, contrariando o que está escrito na lei de Moisés, para não se misturar com outros povos, não casar com mulheres de outros povos. Então o próprio Deus aqui, da narrativa de Juízes, contraria a própria lei que ele disse lá em Deuteronômio para Moisés. E fora outras narrativas da Torá também. Em Êxodo também aparece essa narrativa. Então vai dizer assim, ó, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Quem não dominou Israel, né? Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Aí vem aquele besterol, que é um plágio ali do personagem Hércules, né? Que ele também mata um leão com as próprias mãos, né? Mas não é o tema desse vídeo aqui. Então, meus queridos, pode Deus quebrar suas regras para conseguir manipular o jogo, para conseguir fazer aquilo que ele quer, quebrando as próprias regras, as leis que ele implantou sobre este povo? Então, quer dizer, Sansão não poderia de forma alguma ele se misturar, porque havia uma lei, a lei de Moisés, a lei do povo que Deus tirou o povo do Egito. Havia uma lei. Jamais Deus poderia apoiar Sansão nessa empreitada, se ele quisesse escolher este caminho. E quantas vezes já ouvi pregação dentro da igreja dizendo que Sansão, ele escolheu pegar a mulher de povos estranhos? Não, a narrativa aqui diz o contrário. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Isso que é a vontade de Sansão. A vontade de Sansão de pegar a mulher dos povos filisteus. Isso aí era projeto, plano de Deus. Era Deus premeditando que isso acontecesse, que Sansão pudesse se infiltrar no meio dos filisteus. Então essa narrativa de que Sansão ele andou por caminhos tortuosos e porque Sansão fez coisa errada, escolheu mulheres de outros povos, não, balela, caiu por terra, jamais. O próprio texto aqui diz que é plano do próprio Deus, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus. Então era um projeto de Deus usar Sansão. E essa vontade vinha do próprio Senhor, porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus. Entendeu? Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia: antes de pôr o sol, que coisa há mais doce que o mel? Que aí é o enigma, né? Que eles pressionaram a mulher de Sansão, dizendo para ela: olha, se você não conseguir a resposta do enigma, nós vamos matar seu pai e você. E aí eles pressionaram ela, e ela foi lá e chorou para ele, e no último dia Sansão foi lá e contou o segredo. Só que quando ela conta o segredo, Sansão ele já fica sabendo que eles só descobriram por causa que ela contou. Só que olha o B.O. que acontece.
E que coisa mais forte que o leão? E eles lhe disseram, se vós não lavrasseis com minha ovelha, essa expressão, nunca terias descoberto o meu enigma. Ele estava falando da moça. Se vocês não tivessem apertado ela, vocês nunca iam saber sobre o enigma que eu coloquei em cima de vocês. Ah, que enigma é esse? Oh, leia, pega o texto lá. Pô, você nunca viu o enigma que Sansão colocou sobre o povo dos filisteus lá? Então, olha só o problema. Sansão é desmascarado, ele perde a aposta. Olha só, ele perde a aposta. Ele tinha feito uma aposta que ele ia dar casacos, lençóis para esse povo. Eles não queriam perder. Então eles vão persuadir a sua namorada, a sua esposa. O texto fala que a sua esposa, a tua mulher, que ele fez o ritual todo de casamento, ele casou com ela. Ela vai ser persuadida, ela vai conseguir tirar esse segredo, ela conta para os filisteus ganham a aposta, ele fica atacado e olha só o que acontece. Presta atenção. O Espírito Santo de Deus pode se mover no meio de pessoas iradas, nervosas? Como é que Paulo fala mesmo lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, blá, 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 blá. Contra essas coisas não existe lei. Então, o Espírito de Deus, lá do Novo Testamento, que é o Espírito com gemidos inexprimíveis, que vai convencer o homem do pecado, é o mesmo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que vai aprontar isso aqui com Sansão? Aí não venha você dizer assim, não, Fernando, mas é o Antigo Testamento. Não, mas o Deus não muda. A mesma narrativa lá, Deus, o Espírito Santo, que você alega que tem no Antigo Testamento, ele tem que ser o mesmo Deus, o mesmo tratamento do Novo Testamento, ou de hoje. Então, ó B.O., o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, de Sansão, que desceu aos escalonitas, outros povos. Olha só, o Espírito Santo de Deus se apossou sobre Sansão e fez ele descer aos outros povos. E vou nem falar essa palavra aqui para o YouTube não começar a cortar meu alcance, porque eu falo direto, eu vejo que os meus vídeos não estão subindo tanto. Então eu vou parar aqui. Então, deles 30 homens. Então o Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão para acabar com 30 homens, para pagar uma aposta. Eu nunca escutei ninguém no YouTube, na igreja, em nenhum lugar, ensinando isso que eu estou ensinando para vocês. E muitas pessoas não ajudam o canal, não compartilham, não deixam o seu like. As pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. A gente vem, estuda, procura aqui referência bibliográfica, procura um monte de situação, procura documentos, apresenta. Vamos ver o que quer dizer esse termo aqui? Vamos apresentar aqui para vocês. E as pessoas não ajudam a gente. Não ajuda a gente a fazer o canal crescer. Olha só. Então o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, se apossou e decepou 30 homens. E tomou as suas roupas. Olha só. Então, esse Espírito de Deus, ele é bom ou é mau, crente? Para ele pagar uma aposta, o Espírito de Deus autorizou ele fazer uma chacina. Caramba, nunca tinha observado isso. E tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Ele pagou a aposta. Porém, acendeu-se a sua ira. Ó, então o Espírito Santo de Deus possui alguém que é irado. Então acendeu-se sua ira e subiu à casa do seu pai. Ele foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Olha só o B.O., hein? Não acabou por aí, Fernando? Não, presta atenção. E achou, olha o outro absurdo no capítulo 15 agora. Eu estava no capítulo 14, trouxe a narrativa aqui, como que pode o Espírito Santo de Deus se apossar de alguém irado e ele cometeu uma chacina para pagar uma aposta. Que Espírito Santo amoroso é esse, crente? E achou uma queixada fresca de jumento e estendeu sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Aí o crente fala assim, aí eu pergunto pro crente, é literal isso aqui, crente?
Isso aqui aconteceu? É literal? Um homem com uma queixada de jumento feriu 1000 homens. 1000 homens. Vocês têm noção do que é isso? Essa baboseira escrita na sua Bíblia. E o crente acredita, literalmente. E o pastor fazendo uma homilia, uma pregação em cima do púlpito, gritando, falando em línguas estranhas, e o crente acredita nessa baboseira porque está escrito no livro Bíblia Sagrada. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. Quer ver outra baboseira que vai aparecer aqui no texto? E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramat-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, clamou ao Senhor. Ele fez uma chacina para pagar uma aposta, arrebentou com 1000 homens, e depois ele vai lá e ora para o Senhor. Ele fala assim: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Engraçado que no último vídeo eu mostrei que os filisteus não eram nada inimigos do povo de Israel, né? Até o próprio Deus de Israel tinha aparecido para o rei Abimeleque, e eles se tornaram assim, né? Mas agora aqui está o povo aqui inimigo. Olha para você ver o B.O. Aqui o povo inimigo do povo de Israel. Aí, olha só o que aconteceu. E Deus ouviu Sansão, mas não houve oração de um crente. Quando eu faço um desafio para vir aqui no canal, não houve o clamor do crente para orar para alguém necessitado. O Espírito Santo de Deus, que mandou cometer toda essa atrocidade, não escuta a oração de um crente hoje para curar um cego ou para encontrar uma criança desaparecida. Então, olha o que Deus fez para Sansão. Um cara que se prostituía com povos, com mulheres diferentes, desobedecia a Torá, um cara que fazia chacina, uma porrada de coisa errada, e o crente vai defender essa narrativa. Aí Deus escuta o clamor de Sansão e faz assim, ó. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada do jumento, e dela saiu água, para Sansão não morrer de sede. E bebeu dessa água da queixada, e recobrou o seu espírito e reanimou sua força. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Isso prova, até o dia de hoje, que o escritor da narrativa, ele não está presente, ele está muitos anos posterior de uma história, um mito. Aí você vai falar assim: Fernando, isso aí não é mito não. Hércules é mito? Hércules está dentro de um livro também. E fez várias coisas que Sansão fez. E aí? Hércules é mito? É literal? Ou não? Por que Sansão não é mito, não é literal? Só porque você quer? Só porque está escrito na Bíblia? Aonde uma água pode fender de rocha ou de uma queixada de um jumento. Mas hoje não pode fluir água da África para saciar a sede das crianças. Não pode chover maná do céu para alimentar as crianças. Hoje não pode. Hoje um clamor de um crente numa live não acontece nenhum milagre. Não acontece nada. E o crente quer defender este livro como palavra de Deus. É um absurdo um negócio desse. Como que o Brasil não acorda para uma pseudagem de um livro desse? Então, o Espírito de Deus, Deus fendeu uma cavidade, e dessa cavidade saiu água para alimentar Sansão. Um marmanjo fortão que Deus dava força. Que Deus entrava nele para ele fazer uma chacina. Para ele pagar o mal com o mal. Como fizeram com ele, sacaneando ele por causa da mulher, ele foi lá e botou fogo em toda a plantação dos filisteus. Ué, mas o Novo Testamento não fala que é para amar os vossos inimigos? Se o Novo Testamento está dizendo que é para amar os vossos inimigos, e é o próprio Jesus que está falando, e o crente diz que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus e está dando essa ordem para amar os seus inimigos, se Jesus está aqui, junto com o Pai, desde o início,
Por que não deu essa narrativa aqui? Ô Sansão, ama o seu inimigo. Qual é o lucro que você vai ter de amar o seu próprio amigo? O crente não consegue perceber isso, que quando ele fala que Jesus, lá no Novo Testamento, é Deus, ele contraria essas narrativas aqui. Porque não existe nenhuma narrativa, se Jesus é Deus, não existe nenhuma narrativa no Antigo Testamento dizendo o seguinte: ama o seu inimigo. Não, a ordem é, no Antigo Testamento, entra e acaba com os seus inimigos, com seus ídolos. A ordem no Antigo Testamento é essa. No Novo é para amar os inimigos. Se o teu inimigo te dá uma face, bater na tua face, dê a outra. Se pedir para você andar 1 milha, ande de 2. Você percebe que são narrativas, histórias montadas por homens, dominação em massa, mentalidade humana de questões de anos, séculos diferentes, de líderes diferentes, de canetas diferentes. Não é o mesmo escritor, não tem nada de Espírito Santo aqui falando na mente da pessoa para escrever essa narrativa. Não existe negócio de inspiração divina. Porque não pode haver divergência nas inspirações divinas. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, na lei de Moisés, que contraria o que Sansão fez, que o Espírito do Senhor apoiou Sansão na escolha dele. Ah, não, Fernando, não apoiou? Não, então eu vou voltar aqui para você. Cara, você é muito teimoso, cara. Olha só. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor. O que vinha do Senhor? Eu vou ler o contexto para você. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Sansão, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, da nossa tribo, né? Nem entre todo o teu povo, para que tu vai tomar uma mulher dos incircuncisos, dos filisteus? Daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, eu escolhi ela. Então faz o ritual aí, que é ela que eu escolhi. Porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. É uma ordem do Senhor. É como se o Senhor estivesse falando na boca de Sansão. Que vinha do Senhor, pois o Senhor buscava a ocasião contra os filisteus. Era um meio dele acabar com os filisteus. Entendeu? Então, não é Sansão, é o Senhor. É o Senhor que projetou isso aqui, tá? Para você não fazer uma nova. Vamos agora para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7 vai dizer o seguinte: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, gigazeus, amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. Caramba, mano. Não é para amar, não? Ó Deus de Israel. Meu Deus, Deus não é amor, não? É para ferir mesmo. Caramba. Totalmente as destruirás. Ai, Deus de amor. É, Deus de amor. Então vai ferir esse povo e vai destruir essas cidades desse povo. Não farás com elas aliança. Então, Sansão não poderia fazer aliança com os filisteus. Mas lá você vê que o Espírito de Deus e Deus apoiou Sansão na aliança. Exatamente. Nem terás piedade delas, dos povos incircuncisos. Nem te aparenterás com elas. Não vai casar, fazer parentesco. Não darás teus filhos e tuas filhas e teus filhos. E não tomarás suas filhas para teus filhos. Não tomarás, presta atenção, suas filhas para os teus filhos. Então, o que está escrito lá? Presta atenção o que está escrito lá. Sansão vira para o seu pai e vai lá e toma elas, porque ela agrada aos meus olhos. E aqui o que acontece? Não tomarás suas filhas para teus filhos. O pai de Sansão descumpre a lei de Moisés com o apoio de Deus e do Espírito Santo. Caramba, e que baita contradição! Pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então você percebe que toda a narrativa descrita, quando está escrito assim, ó, e Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Você pode ter certeza
que tem um projetinho por trás aqui desse Deus da narrativa, que era realmente para o povo de Israel se desviar, para que esse Deus punisse o povo de Israel usando outros povos. Por quê? O que aconteceu com Sansão? Sansão se misturou, casou, teve todo aquele problema, aí ele foi levado lá, se tornou escravo, aí ele pediu uma última chance, derrubou o templo dos filisteus, matou todo mundo, mas ele suicidou. Com o aval de quem? Com o aval do teu Deus que você acredita, do teu Espírito Santo. Então, presta atenção, uma aula dessa daqui, você que é crente, na igreja você nunca vai escutar. Nunca vai. Uma aula dessa aqui pegando contradições de dentro da lei, dentro das narrativas, dizendo que isso aqui não pode fazer, mas chega lá na frente o próprio Deus autoriza a fazer, contrariando a própria lei que ele deu. Isso aqui você não vai ouvir em vários canais, são poucos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.